3 e 4. Glória a Deus. Último livro da Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Está aí? Cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Amém? Irmãos, nessa passagem a gente nota aqui uma grande influência, né, que a justiça de Deus traz para a nossa vida, né? Um dos atributos de Deus é que Ele é perfeito na sua natureza moral, né? Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, né? Deus está, né, como a gente falou, em todo lugar. Ele é eterno, né? Não está preso a um tempo, nem a um espaço. Deus é Espírito. Mas um dos aspectos de Deus, um dos seus atributos, é a sua moralidade, né? Deus é um Deus moral. Ele tem certo, Ele tem errado, né? E dentro da moralidade de Deus, a gente chama, né, a gente fala que um dos atributos de Deus, da sua moralidade, é a sua justiça, a justiça de Deus. E aqui, a gente vê, né, no versículo 4, final do versículo 4, né, pois os seus atos de justiça se tornaram manifestos, né? E o que é essa justiça de Deus? Em Deus não tem nada de perverso. Deus, Ele não tem nada dentro dele que seja perverso ou mal, né? Deus, Ele se afasta, né? Então Deus, Ele pode tudo, mas Deus não faz o mal, né? Não porque Ele não seja todo-poderoso, mas porque Ele não tem em seu ser nada que seja mal. Então Ele não pode fazer maldade, né? Deus não executa nada injusto, nada que seja perverso. Nos pensamentos de Deus não correm pensamentos perversos, como correm nos nossos pensamentos por causa do pecado, né? Deus é um Deus de justiça. E essa justiça de Deus, que faz parte do seu ser, faz parte dos seus atributos, né? Ela é manifestada na história de algumas maneiras, né? Deus manifesta a justiça na terra de algumas maneiras, né? Então, a gente tem duas maneiras que a gente vê Deus agindo com justiça na terra. Uma maneira é na eternidade, no último dia, no juízo final, quando todo homem e toda mulher vai prestar conta do que fez para Deus na eternidade. Esse é o dia do grande juízo de Deus, é o juízo absoluto e final, né? Então, todos nós aqui saibamos de uma coisa: nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos na terra. Ah, irmão Tiago, mas eu sou crente. Então, você é crente, mas você também vai prestar conta do que você fez na terra. Ninguém vai passar deste mundo para a eternidade sem prestar contas, né? A diferença do crente, isso é muito importante, é que quando o crente entrar em juízo com Deus no último dia, vai estar escrito lá com uma pena vermelha: pago pelo sangue de Jesus. Pago pelo sangue de Jesus. É a justificação. Nós não somos justos, mas Jesus nos tornou justos pelo seu sangue. E aí nós vamos ter direito de gozar da árvore da vida na eternidade, não pelos nossos méritos. Então você guarda isso aí, viu? Quando você chegar lá, você fala: não está escrito aí meu nome com o sangue do Cordeiro? Ele fala: não, vai estar complicado, mas você fala: tem que estar meu nome escrito aí pelo sangue do Cordeiro. Porque se a gente se apresentar na presença de Deus com os nossos méritos, esquece. Então isso é a justificação. Então Deus executa a justiça dessa maneira: ou condenando, ou justificando, né? E os crentes estão justificados, né? Mas existe outra maneira que Deus também executa a justiça. Deus executa a justiça através de autoridades nessa terra. Deus levanta governos, pessoas, poderes, né? As autoridades dessa terra.
governantes, nações, poderes mesmo, pessoas poderosas, reinos poderosos, nações poderosas, justiça poderosa, juiz, magistrados, chefe, patrão, né? Pai, mãe, né? Tudo isso são poderes que Deus coloca, né, na terra para executar a justiça, né? E aí nisso nós podemos dizer, né, todos nós estamos dentro dessa realidade, né? Você aqui ou exerce poder por ser pai, né, ou por ser mãe. Você exerce poder ou por ser responsável por alguma parte de algum trabalho, de alguma pessoa, de algum lugar, né? Exerce poder em todas as suas atribuições nessa terra em que você cuida. E Deus coloca esses poderes exatamente para executar a sua justiça. Às vezes os homens pervertem a justiça. Eles pervertem a justiça. E aquilo que Deus levantou a pessoa para ser, a pessoa não faz, né? Então o que Deus faz? Levanta outro. Deus levanta um, no dia seguinte ele depõe e levanta outro mais poderoso para que a justiça dele seja feita. Às vezes isso demora anos, às vezes isso demora séculos, né? A gente não sabe, né? O juízo de Deus, a justiça de Deus, mas uma coisa é certa: a justiça de Deus, ela acontece. A justiça de Deus, ela acontece. Bom, meu querido, nossa, estava agonizando aqui. Obrigado. Então, meus irmãos, a justiça de Deus. E o que fala aqui? Pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos, né? Então, seja pela justificação, ou pela condenação, ou pelo poder que Deus levantou de alguém, de alguma autoridade na terra, que destruiu algum outro poderoso que era injusto, é isso que traz as pessoas, as nações à presença de Deus. É isso que traz as nações à presença de Deus. Você quer ganhar almas para Jesus? Seja justo. Porque quando as pessoas virem verdadeiramente justiça na sua vida, elas vão atentar e vão falar de alguma coisa diferente. Eu quero conhecer aquele Deus, né? Por que as pessoas hoje, a gente vê muitas pessoas escandalizadas com a igreja, e o número de desigrejados cresce por causa dos escândalos dentro da igreja. Quando as pessoas olham para a igreja e não veem justiça, só vê prosperidade, só vê outras coisas, mas não vê justiça, as pessoas correm da igreja, as pessoas vão embora e falam: eu vou ser crente, mas longe da igreja, porque Deus não está ali. Mas aqui as nações virão à sua presença e te adorarão, pois os seus atos de justiça se tornaram manifestos, né? Meus irmãos, existe uma necessidade urgente, nós aqui, crentes que estão aqui orando nessa reunião, de nós exercermos justiça. E aí você vai falar assim para mim: Tiago, mas é muito difícil, porque eu e você recebemos uma justiça que nós não merecíamos. Jesus Cristo perdoou os nossos pecados sem a gente merecer. Mas a gente está fazendo isso com o próximo? A gente está fazendo isso com o outro? Ou a gente está tratando as pessoas de uma forma diferente que nós fomos tratados? Irmãos, tenha certeza de uma coisa: nós precisamos buscar a justiça de Deus. A justiça de Deus. Se nós quisermos ser relevantes nessa terra, se nós quisermos ganhar almas para Jesus, se nós quisermos ser representante de Deus na terra, nós precisamos ser justos, assim como Ele é justo, né? A gente precisa ser justo, assim como Ele é justo. E aí sim, a gente pode crer que a nação se voltará para o Senhor. A nossa nação brasileira, ela pode se voltar para o Senhor, se ela vê justiça. Se ela vê que através daqueles que foram justificados existe justiça verdadeira, e vê que existe algo diferente no povo de Deus. Esse é o meu recado hoje aqui para mim, é o meu recado para você, né? Que Deus é um Deus todo-poderoso, mas Ele ama a justiça. Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele preferiu fazer todas as coisas pela sua justiça. Ele preferiu fazer todas as coisas pela sua justiça. Sejamos justos, sejamos pessoas justificadas e que tratam os outros da mesma maneira como que foi tratado, né? Para
que a glória de Deus venha resplandecer. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Então vamos clamar: Senhor, Senhor, mostra os seus atos de justiça, manifesta os seus atos de justiça, a começar de mim, a começar de você. Manifesta os seus atos de justiça, Senhor, manifesta os seus atos de justiça, a começar de mim, a começar de você. E aí, então a gente vai ver a diferença acontecendo nesse mundo. A gente vai ver pessoas procurando a presença de Deus, nações procurando a presença de Deus. Você tem esse desejo? Você tem essa vontade? Que a gente possa abandonar a ideia que as pessoas virão a Deus se ver milagres. As pessoas não virão a Deus se ver milagres. Isso é talvez uma das maiores mentiras cristãs que a gente vive na igreja no dia de hoje. As pessoas não vêm por causa de milagres. Elas podem até vir, mas elas só ficam enquanto tem milagre. As pessoas, elas vêm verdadeiramente quando elas veem os atos de justiça de Deus. O atributo de Deus que salva almas é a justiça. É a justiça. Porque antes de Deus amar, Ele é justo. Antes de Deus amar, Ele é justo. Você quer ver sua família abençoada na presença de Deus? Haja com justiça. Tenha um procedimento correto. Sabe por quê? Se você não tiver um procedimento correto, ninguém vai te respeitar. Ninguém vai te respeitar. Seus filhos não vão te respeitar. Seus subordinados não vão te respeitar. Os seus pares não vão te respeitar. Porque se você não tem justiça, você não é digno de respeito. Antes de Deus nos amar, Ele agiu de maneira santa. Ele agiu de maneira santa. Ele não passou a mão por cima dos nossos pecados. A gente morre por causa dos nossos pecados. Se a gente não morresse por causa dos nossos pecados, a gente nem temor de Deus a gente teria, porque Deus prometeu e não fez. Mas depois Ele nos amou em Cristo Jesus. O santo amor de Deus. O santo amor de Deus. Seja justo. Seja justo. Você quer ver sua família convertida? Seja justo. Vai dar problema? Pode dar problema. Pode dar problema. Mas você também vai amar a sua família, né? Junto com a justiça, né? Como Deus fez, mas seja justo. Porque não existe amor sem justiça. Amor sem justiça, sabe o que vira? Um monte de mimadice. Amor sem justiça, sabe o que vira? Mais injustiça. Amor sem justiça se torna uma das coisas mais horrorosas dessa terra, como os filhos do profeta Eli, que profanavam o templo, estuprando pessoas, fazendo sexo com pessoas perto do templo. Amor sem justiça. Isso que o amor sem justiça produz. Você quer ver a sua casa, a sua igreja diferente? A justiça. A justiça. É isso que muda todas as coisas. O que traz as pessoas à presença de Deus é a justiça. Provérbios diz assim: aonde existe boa ordem e boas diretrizes, há prosperidade. Não fala em quem fica dando oferta. Não. Onde tem prosperidade, onde há justiça. Não é onde a prosperidade, não é onde as pessoas ofertam mais, não. É onde existe justiça. Não é nem mais e nem menos. É o justo. É o justo. Amém? Amém. Amém. Então nós vamos ver a prosperidade de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém. Através da justiça. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Amém.